Bem, companheiros, em aulas passadas aí a gente começou a falar sobre Primeira República, né, enfim, falamos da transição, na verdade, do Império para a República, aquele processo de proclamação, aquele golpe militar que nós tratamos aí em aulas anteriores, e a gente vai dar prosseguimento a isso, mais precisamente entrando no que a gente chama de política dos governadores, só fazendo uns ajustes aqui, certo? Para dar certo. E aí a gente viu, galera, a gente viu em aulas anteriores aí sobre como foi a proclamação, essa primeira fase, a primeira Constituição Republicana, fizemos um pequeno atrelamento aí às razões que levaram à queda de Dom Pedro II e tudo mais, esse período chamado, né, aquela nomenclatura antiga, da historiografia antiga de República da Espada, né, ou primeira fase militar, aí desse período republicano, falamos aí do Deodoro, do Floriano, do encilhamento, de não sei o que. E aí nós entramos aqui no primeiro presidente civil, que foi Prudente de Moraes, e a grande treta que este cidadão teve de enfrentar, no caso, foram aquele movimento de canudos, aqueles movimentos de canudos, né, que demandaram aí do presidente que enviassem aí uma série de expedições que vexatoriamente foram sendo derrotadas, né, pelos jagunços aí desta sociedade alternativa, e, enfim. E aí nós paramos aqui na nossa aula anterior. Então a gente vai continuar agora com o governo Campos Salles, né? Então essa aula tem tudo para ser muito longa, né? Então dependendo do tempo que levar, a gente para e coloca em 2 aulas. Então eu vou ver se por um acaso a gente consegue ir até o Washington Luiz, né? Batendo na porta lá do senhor Getúlio para aquela nova fase, né? Aquela transição da história brasileira, sem dúvida alguma, que se divide entre antes e depois de Getúlio Vargas, né? Se pegarmos aí um acontecimento histórico aí para definirmos aí a historiografia brasileira, né? Então vamos lá, galera. O que você tem que saber? Tudo que a gente vai falar aqui é muito resumido, evidentemente. Se nós fôssemos falar sobre cada um desses presidentes, nós precisaríamos de uma aula inteira para detalharmos, né, os acontecimentos que se deram aí em cada um desses governos e também os acontecimentos que se deram no processo de transição que são tão ou até mais importantes do que o próprio governo do cara, né? Então a gente vai pegar, né, a gente vai colocar tópicos aqui do que tem de mais importante em cada um dos governos, em alguns governos, né, não aconteceram tantas coisas assim marcantes na história, mas alguns presidentes passaram aí por perrengues muito consideráveis, né, que a gente tem que parar e detalhar um pouco mais. Então vamos lá, o que você tem que saber, cara? Primeiramente, o Campos Salles, ele assumiu a presidência da República, como você pode ver, passou 4 anos, e o grande problema que ele teve de enfrentar foi o endividamento do país. O Brasil que tinha muita dívida, sobretudo com países europeus, e não conseguia pagar, não conseguia fazer investimentos internos e também não conseguia fazer novos empréstimos porque já estava devendo. Então, antes de assumir a presidência da República, o Campos Salles e seu ministro da Fazenda estiveram, né, em algumas nações europeias para renegociar as dívidas que o Brasil havia contraído, sobretudo ainda dívidas por conta daquelas expedições militares ainda que tiveram que enviar para Canudos e também por conta de dívidas relacionadas à questão da produção do café, como a gente vai ver um pouco mais para frente de forma detalhada. Então, o que ele fez? Ele conseguiu fazer um novo empréstimo financeiro, dividir a dívida que já estava, ele dividiu a dívida e contraiu um novo empréstimo. Dessa forma, ele amenizou um pouco, né, das contas que o Brasil estava pagando e, enfim, mas para tanto ele teve que renegociar a forma como a política brasileira estava sendo feita, né? Então, ou seja, ele teve que se comprometer em reduzir gastos, em reduzir custos, aquele discurso meio parecido com o do Paulo Guedes hoje, né? Então ele teve que renegociar, cortou funcionários públicos, obras que estavam em andamento, ele paralisou, enfim, ele fez na verdade o que a gente chama de dívida flutuante, né? Ele fez uma nova dívida para pagar a dívida anterior. E, para tanto, teve que enxugar a máquina pública, e quando você enxuga a máquina pública, isso te dá uma queda de popularidade muito considerável, porque nós tendemos a avaliar os nossos governantes pelas obras que eles executam. Então, se o cara assume a presidência e corta as obras em andamento, demite funcionários públicos e, enfim,
Não é, a popularidade dele não tinha como ser outra, senão uma popularidade negativa, né? No entanto, e através do governo dele, a imagem no Brasil melhorou, a imagem internacional no Brasil melhorou, porque o Brasil passou agora a pagar as suas dívidas, né? Não decretou moratória, passou a pagar as suas dívidas. Então, assim, para a visão no exterior, né, a visão dos países industrializados, a imagem do Brasil melhorou nesse aspecto. Tá bom? Agora, o que tem de mais importante no governo Campos Salles é que aqui começa a se efetivar, né, com mais intensidade o que a gente chama de política dos governadores. Cara, isso é muito importante em qualquer avaliação externa que você for fazer na tua vida, que tem história, você vai ter que entender esse processo. Política dos governadores nada mais é do que uma mega estrutura formada para garantir privilégios de alguns. Se você imaginasse o Brasil do começo do século XX, se você tentasse enxergar, você ia enxergar um país extremamente rural, um país cuja a produção estava atrelada ao agronegócio, e o agronegócio era muito centrado ainda numa gigantesca produção de café. Você ainda tinha em alguns lugares outras produções tradicionais ainda do período colonial, como é o caso do açúcar, do cacau e tudo mais, mas o café era o grande produto do Brasil. Certo? Então, os produtores rurais, né, o agronegócio era quem mandava na política brasileira e, por sinal, eles ainda têm muita força na política brasileira. Né? Se você for olhar o Congresso Nacional, que tem de gente ligada ao agronegócio ainda hoje, século XXI, é uma coisa realmente impressionante. Certo? Mas, enfim, então, para governar de acordo com os interesses desse agronegócio, era preciso garantir que pessoas ligadas ao agronegócio estivessem no poder. E os grandes produtores rurais no Brasil estavam concentrados principalmente em São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, que era o maior produtor de café, né, o café que surgia ali no Vale do Paraíba, e depois se deslocaria para o interior de São Paulo, que a gente chama de Oeste Paulista. E em Minas Gerais também era um grande produtor de café, e também a pecuária em Minas Gerais era muito forte, né, sobretudo com a produção de gado de corte e gado leiteiro. Então, por conta dessa produção de leite, dessa produção de café, esse período também é chamado de política do café com leite, no qual as oligarquias de São Paulo, representadas pelo Partido Republicano Paulista, e as oligarquias de Minas Gerais, pelo Partido Republicano Mineiro, conseguiram montar uma estrutura muito considerável para se perpetuarem no poder e fazerem da máquina pública algo que funcionasse a seu bel prazer. Essa era a lógica do Brasil. Para você que acha, meu irmão, que essas coisas acontecem hoje, saiba que muito antes dos nossos avós nascerem, esse lance já estava rolando por aqui. Agora, como é que você faz para que a população escolha sempre um presidente de São Paulo e outro de Minas Gerais? É que entra, né, o cerne da questão aqui. Primeiramente, o voto era aberto. Daquela Constituição, aquela primeira Constituição republicana, declarou o voto aberto. Então você não poderia votar secretamente, certo? Segunda coisa, as eleições eram inacreditavelmente fraudulentas. As corrupções presentes no processo eleitoral eram inacreditáveis, chegavam a ser ridículas. Municípios que tinham uma determinada quantidade de moradores, quando iam contar os votos, haviam 5 vezes mais votos do que a quantidade de moradores do município. Haviam pessoas que estavam mortas há 15 anos que haviam votado 4 vezes. E também, enfim, além do voto ser extremamente corrompido, né, pela máquina pública, ainda tinha uma comissão verificadora de poderes, que sempre que terminava uma eleição eles conferiam para ver se não houve nenhum tipo de corrupção ou equívoco no processo. Só que essa comissão, ela era fraudulenta também, e ela garantia que somente os candidatos ligados a essa política do café com leite iriam vencer. Se a oposição ganhasse, eles diziam que foi fraude. Certo? Se eles ganhassem, não teve fraude, era mais ou menos a lógica. Havia uma punibilidade seletiva, ou seja, só eram fiscalizados os que faziam parte da oposição, algo muito parecido com o que acontece no Brasil hoje. Certo? A forma com que a oposição é fiscalizada no Brasil até hoje é muito diferente de como a situação é fiscalizada. Certo? Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas a gente vai discutir isso mais para frente.
Então havia uma punibilidade seletiva, que era uma maneira de garantir que essas oligarquias, né, ou se perpetuariam no poder ou sempre manteriam no poder pessoas ligadas a seus interesses econômicos de momento, tá bom? Então como é que funcionava isso, cara? Eles faziam acordos com os governadores, faziam acordos prometendo benefícios e prometendo apoios políticos. Então, se por um acaso São Paulo e Minas decidissem que nessa eleição o presidente é de São Paulo, então eles fariam acordos com os governadores, que geralmente faziam parte de uma elite local também ligada à produção rural. Esses governadores, né, apoiavam esse candidato à presidência em troca de favores também, e os governadores garantiam que o seu estado votasse em quem eles queriam. E garantiam como? Fazendo acordos com os prefeitos. Ou seja, fazendo acordo com os prefeitos e comprando. Era uma máquina de comprar votos inacreditável. O candidato a presidente comprava o governador comprava os prefeitos. E os prefeitos compravam os homens poderosos locais, né, os chamados coronéis, que haviam surgido desde o período regencial, mas que aqueles poderes, né, dos produtores rurais, dos chefes locais, aquilo ia passando de pai para filho, e no final das contas quem mandava nos municípios eram essas famílias mais ricas, né, encabeçadas ali pela figura do coronel. Então o coronel ele tinha um curral, ele tinha uma área de influência. Se você levar em consideração que estamos falando de um Brasil em que a presença do Estado ainda era muito incipiente, em que não haviam escolas públicas em grande quantidade, em que não haviam hospitais, em que não havia segurança pública, em que não havia policiamento efetivo, em que não havia nada disso, o Estado ele era representado pelo coronel. O coronel era o Estado. Precisa de dinheiro? Coronel. Precisa de emprego? Coronel. Precisa de proteção? Coronel. Precisa de transporte para um atendimento de saúde? É o coronel. Certo? Tudo era o coronel. Então, em quem o coronel mandasse votar, as pessoas votariam. E se não quisessem votar em quem o coronel mandou, retaliações viriam. Né? Então, nas urnas, o povo semi-analfabeto, por vezes, já recebiam os papeizinhos para votar já marcados, com o candidato que o coronel estava apoiando. Certo? E se ele não quisesse votar em quem o coronel mandou, muitas coisas poderiam acontecer com ele. Certo? Então isso aqui era a democracia no Brasil, cara. Isso aqui era a democracia no Brasil. Olha como a coisa... Eu gosto muito de dizer isso. Se tu acha que a democracia no Brasil é ruim hoje, saiba que ela melhorou muito. Mas ela melhorou muito. Estamos muito aquém ainda do que deveríamos ter em um processo democrático, mas já melhoramos muito se você tomar por base esse pleito eleitoral que se dava no começo do século XX. Então olha como a coisa mudou. Então, os coronéis obrigavam o seu curral, os seus eleitores a votar em quem eles queriam em troca, né, de um apoio do prefeito. E o prefeito cobrava dos coronéis em troca de um apoio de um governador, e um governador também era comprado em troca, né, de favores aí do futuro candidato da presidência da República. Então, era uma estrutura hierárquica que era colocada de tal modo que garantisse a perpetuação desses candidatos desse eixo Minas-São Paulo no poder. E se por um acaso desse uma zebra e eles perdessem, aí eles usariam essa comissão para dizer que a votação foi corrompida e colocariam no poder quem eles queriam. Então, meu irmão, era perfeito o negócio. Só ia dar zebra se São Paulo e Minas se desentendessem. Mas enquanto eles estivessem se dando bem, certo? A coisa ia fluir, certo? De forma muito consistente, certo? Então essa estrutura nasceu, na verdade, ela não tem uma gênese assim, muito específica, mas ela começa a ganhar muita força aqui, certo? Aqui mesmo no governo de Campos Salles, né? Isso começa a ganhar muita força aqui e foi gerando continuidade aí ao longo de outros presidentes. Esse cara é muito importante para você entender, certo? Primeiro, o Rodrigues Alves ele assumiu a presidência com uma proposta única de modernizar o Rio de Janeiro, que era a capital dessa incipiente república, mas era uma capital assim dentro da estrutura mais infecta, suja, lúgubre, perigosa, nociva, imunda que você possa imaginar. O Rio de Janeiro era um esgoto a céu aberto, uma cidade extremamente bonita no seu aspecto natural, mas as interferências humanas apodreceram consideravelmente o local. Além de ser um local muito sujo, você tinha uma gama de miseráveis vivendo ali, ó, próximo, né? A população mais pobre vivia próximo, onde o poder era efetivado, né? Estamos falando da capital do Brasil nesse período. Então era uma área que havia muitos pobres, né? Muitos casebres, muitos
cortiços, certo? As favelas começariam a nascer a partir desse processo aqui, certo? Da presidência de Rodrigues Alves, e também as doenças, elas eram muito intensas, né? Desde as conhecidas dengue, que nós, né, eu sou pós-graduado em dengue, já peguei 2 vezes, peguei zika, peguei chikungunya, certo? Eu sou muito experiente nesse processo, e também outras doenças, né, mais sérias, como é o caso da varíola, como é o caso da leptospirose, muitas outras doenças estavam presentes no Rio de Janeiro nesse período. Então ele, né, fez um acordo com o prefeito do Rio de Janeiro e entregou o controle das obras para o Pereira Passos. E o Pereira Passos ele deveria colocar a coisa para fluir. Então o Pereira Passos ele começou o que a gente chama de processo de bota abaixo. Certo? O que é bota abaixo? Para modernizar o Rio de Janeiro, você tinha que resolver algumas coisas, né? E uma delas era resolver a pobreza. E a pobreza tem 2 maneiras de você fazer. Você pode acabar com pobreza ou pode acabar com o pobre. Uma coisa muito diferente da outra. E acabar com a pobreza é mais trabalhoso, vai exigir mexer com privilégios, então é mais fácil acabar com o pobre. Certo? E como é que você acaba com o pobre? Fazendo com que ele suma, cara, fazendo com que ele desapareça. Então, no Rio de Janeiro havia muitas casas pobres no centro da cidade, então a polícia e o exército eram chamados para expulsar as pessoas de suas casas, os cortiços foram sendo derrubados, e as casas foram sendo derrubadas, e as ruas foram sendo alargadas, e no lugar dos antigos cortiços foram surgindo ruas, praças, a cidade foi sendo aformoseada nesse processo e a população pobre foi sendo chutada e expulsa e indo morar onde ninguém queria morar. Né? No Rio de Janeiro você tem uma área muito montanhosa, então a população pobre foi para aquelas áreas em que ninguém queria morar, perto de rios. Por isso que hoje quando tu liga a televisão e tu vê quando chove, né, aqueles desabamentos, tal, ali, meu irmão, ainda são os descendentes dessas famílias miseráveis que foram expulsas de suas casas e foram obrigadas a morar onde ninguém queria. As favelas do Rio de Janeiro nascem nesse contexto, de famílias expulsas de sua casa. Então dá para tu sacar aí como, né, o Rodrigues Alves, o Pereira Passos, eles eram queridos pela população pobre, dá para sacar. A forma como que eles eram tratados, né, chutados, humilhados, arrancados de suas casas, era uma coisa terrível, certo? E dessa maneira muitas políticas públicas até hoje são efetivadas. Se você for olhar Fortaleza hoje, por exemplo, você vai ver, sempre existe uma política para tirar o pobre dos centros urbanos. Os pobres se abrigavam no centro, eles foram expulsos dali e foram morar onde ninguém queria morar, que é local de pobre. Onde é que pobre morava no começo do século XX? Perto da praia, por incrível que pareça. Morar perto do mar era coisa de pobre. O mar servia para quê? Para os tuberculosos se tratarem ou para jogar dejetos, como fezes e urina. O mar servia para isso, era um esgoto a céu aberto. Então os pobres foram morar perto do mar. Mas a partir dos anos 40 e 50, como virou moda na região sudeste, né, sobretudo no Rio de Janeiro, morar perto do mar, as famílias mais abastadas, abastadas, né, abastadas, moravam no centro de Fortaleza, saíram daquela área central e foram morar em áreas mais próximas da praia. Né? Aí nasceu ali Aldeota, o Meireles, Praia do Futuro, né, um pouco mais posterior. Então as famílias ricas foram morar perto da praia, mas se você olhar o cenário de Fortaleza, né, se você olhar de cima, você vai ver que a maioria das favelas presentes até hoje em Fortaleza são próximos ali ao litoral, próximos ao mar. Aí você pega aqui de Calcaia, desde o Parque Leblon, meu irmão, aí você vai subindo, aí você chega lá na Barra do Ceará, que não é propriamente uma favela, mas tem áreas muito pobres, né? Aí você vai indo, Carlito Pamplona, Oitão Preto, sei lá, bairros mais pobres, né? Não propriamente favelas, mas bairros mais pobres. Subindo lá em cima você tem um Serviluz, então você tem áreas pobres ainda próximo ao litoral. Antes disso também eles foram sendo expulsos, né, a população indo para conjuntos habitacionais. Conjunto habitacional é você tirar o pobre daqui e criar uma área específica para ele morar, um campo de concentração, mais ou menos assim. Então, dentre esses espaços você tem os conjuntos habitacionais, aí você tem um tal de metrópole, você tem um tal de Araturi, né? E você tem áreas invadidas, né? Também muitas áreas invadidas aqui em Calcaia. Você tem o caso do Itambé, você tem o caso do Picuí,
Você tem o caso ali do Parque São Gerardo, você tem várias áreas em Caucaia em que a população, sem ter para onde ir, foi invadindo áreas, né? Sejam áreas verdes, sejam áreas indígenas e tudo mais, mas a coisa foi sendo tomada, a população se virando com a orfandade de Estado, né? Mas enfim, então além, cara, da população do Rio de Janeiro pobre, está insatisfeita com as atitudes do Pereira Passos, né, assentidas ali pelo Rodrigues Alves, para resolver o problema das doenças, né, duas práticas ainda foram feitas. Primeiramente o Exército passou a ter autorização de invadir a casa das pessoas, para ver a questão da água, para ver a questão dos ratos, e também, pouco depois, foi autorizado, né, foi chamado um médico higienista, chamado Oswaldo Cruz, muito conhecido, e esse médico ele iria implantar uma vacinação, que antes não seria obrigatória, seria uma coisa voluntária, certo? Mas como a oposição ela fez uma propaganda muito nociva, estamos falando aqui do comecinho do século XX, galera, estamos falando de 1904, então, não haviam políticas públicas no Brasil de vacinação e o povo não fazia ideia do que era esse negócio de vacina mesmo. Vacina surgira ali na segunda metade do século XIX, então era uma grande novidade. Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, naquela época você não tinha meios de comunicação em massa, então o povo não sabia o que era esse negócio de um ferrinho que enfiava no braço ou na perna e aquilo ali ia fazer tu não adoecer mais, ninguém sabia o que era aquilo dali. Então, a oposição fez uma propaganda nociva de que aquela vacina causaria a doença, né, sobretudo a varíola, e não o contrário. Então o povo começou a ficar com medo, e o povo já desconfiava do governo, não à toa o governo está expulsando todo mundo de suas casas e agora tem um ferrinho que vai enfiar no teu braço. Não é à toa que o povo desconfiava do governo, então o povo não quis se vacinar. De posse disso, a prefeitura conseguiu autorização da Câmara para que essa vacinação se tornasse obrigatória. Então agora a polícia e o exército poderiam e a guarda poderiam entrar na casa das pessoas na marra e vaciná-las, né? Segurar na marra mesmo e vacinar. Aí você imagina o terror que isso foi no Rio de Janeiro. Isso produziu uma revolta muito grande, muito curta, mas muito grande. E em 1904 a população saiu nas ruas e virou bondes e derrubou postes e quebrou áreas de iluminação. Cara, tocou o terror realmente na cidade. Foi um momento assim de muito tumulto e isso se deu. Alguns poderão dizer que por uma ignorância da população de não saber o que é vacina, mas a ignorância muito maior é do Estado brasileiro que acha mais prático obrigar as pessoas a fazerem as coisas do que desenvolver uma política pública efetiva de conscientização em massa. Porque se houvesse essa política de explicar o que é a vacina, de fazer um trabalho realmente a médio prazo, mas que fosse efetivo, não, é mais fácil dar uma canetada e mandar a polícia invadir a tua casa e te vacinar na marra. Talvez essa seja uma das razões pela qual a população brasileira ainda tem um certo preconceito com vacina, né? Tem gente que toma a vacina da gripe, diz que ficou doente depois da vacina, você ainda tem essas coisas ainda, certo? E tem aquela galera medieval também, né, que é contra a vacina. Mas ali é uma questão mais de problemas, né, mais graves. Deixa para discutir isso no outro momento, certo? Então essa foi a situação que o Rodrigues Alves, cara, deixou. O cara foi mas ele conseguiu modernizar o Rio de Janeiro, conseguiu modernizar, ele mudou a imagem do Rio de Janeiro, certo? Mas às custas aí do sofrimento de muita gente, né, que perderam suas casas, alguns perderam até a sua vida nesse processo, certo? Também nesse período você tem o começo do que a gente chama de ciclo da borracha. A gente está falando de um momento em que, sobretudo, os Estados Unidos estão desenvolvendo a sua produção automotiva, né, e também a sua produção industrial. Comecinho mesmo desse processo, e então borracha era uma coisa muito importante nessa produção industrial. E um local em que havia borracha, né, o látex, com muita quantidade, com quantidade satisfatória para exportação, era justamente na Amazônia. Então, pessoas miseráveis de várias regiões do Brasil, mas principalmente do Nordeste, foram para lá com promessas de enriquecimento, que você vai trabalhar em 2 anos, você vai ter independência financeira e tudo mais. Pessoas enganadas, né? Foram para a região Norte, uma área muito difícil de se viver,
uma área em que você está passível de adoecer das mais variadas coisas, né? Malária, enfim, uma série de outras doenças, e nordestinos extremamente mal nutridos, mal alimentados, mal vitaminados, saíram de uma situação miserável para enfrentar uma outra situação miserável. Várias e várias e várias horas amontoados em porões de navios, parecia um novo navio tombeiro funcionando ali, levando esses soldados da borracha lá para trabalhar na região da Amazônia, e muita gente morreu nesse processo, muita gente mesmo, estima-se que 500 mil de pessoas tenham morrido, certo? Enfim, 500 mil não, menos do que isso, perdão, acho que eu exagerei agora, mas uma quantidade muito significativa de pessoas, né, teriam morrido nesse processo. 500 mil, confundi com outro acontecimento. Mas enfim, muita gente morreu nesse processo de fato. Muitas pessoas nem chegaram, galera, nem chegaram mesmo lá, morreram no caminho, meio de subnutrição. Enfim, então foi realmente um período muito complicado. E chegaram com falsas promessas de enriquecimento que não aconteceram. Muito pelo contrário, né? Nordestinos foram escravizados, trabalhavam em fazendas de produção de borracha e eram obrigados a comprar somente nas mercearias que pertenciam ao latifundiário proprietário lá da terra, e a preços exorbitantes, e compravam fiado, ficavam devendo, nunca conseguiam pagar e morriam à míngua miseravelmente sem conseguirem, né, nada de melhor e tal. Mas esse ciclo da borracha não duraria muito tempo, porque essa borracha começaria a sofrer a concorrência, né, da borracha asiática, e depois, quando viria a borracha sintética, que é essa que nós conhecemos mais, essa aqui é da minha filha, essa borrachazinha sintética, que não é produzida mais pela seringueira, aí a coisa entraria. Você ainda tem produção de borracha ainda na Amazônia, mas claro que não se compara ao que era antes, mas essa riqueza produzida pela borracha, ela traria muitas mudanças, né, para essa área. Inclusive ruas foram aformoseadas nesse processo, teatros foram construídos. Se porventura alguém já conheceu algum estado da região norte, vai ver os reflexos disso, vai ver os reflexos aí desse ciclo da borracha aí, que trouxe, né, esse período áureo para o desenvolvimento aí da região norte, certo? Depois o Rodrigues Alves, teve aqui o Afonso Pena, que favoreceu muito para gerar mão de obra para trabalhar na produção do café. Ele favoreceu muito a questão da vinda de imigrantes para cá, certo? Ele morreu antes de completar o seu mandato, sendo substituído por Nilo Peçanha, que apesar de ter ficado apenas um ano no poder, teve de enfrentar alguns perrengues muito consideráveis, né? Primeiramente, ele criou a primeira política pública nacional de proteção ao índio. Ele criou o sistema de proteção ao índio, que não era propriamente uma proteção. A lógica naquele tempo era de você pegar o índio e civilizá-lo, certo? Quase um projeto jesuítico moderno. Então a ideia era pegar o índio e levá-lo para a civilização. Essa era a lógica, certo? Um absurdo aos olhos de hoje, mas na época já foi um avanço, né? Porque você tinha agora um Estado brasileiro reconhecendo o índio, já foi um avanço, certo? Nesse período também ocorreram alguns desentendimentos. O desentendimento era o quê? Se você tem uma lógica de política do café com leite, essa foi a primeira treta que houve nessa lógica. Se você tem uma lógica em que um presidente tem que ser de São Paulo e o outro de Minas, né, essa lógica deveria ter sido respeitada, certo? Acontece que o Nilo Peçanha, ele era um candidato de Minas Gerais. Então o senador, que era o senador mais importante, mais influente no Brasil, que era o Pinheiro Machado, ele, ao invés de respeitar a indicação de um candidato de São Paulo, ele lançou a candidatura de um outro candidato de Minas Gerais. Teríamos então dois candidatos de Minas Gerais seguidos. Ele lançou a candidatura de um militar, que era sobrinho de um presidente mais conhecido, né, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então ele lançou a candidatura de Hermes da Fonseca, que evidentemente não teve a concordância do Partido Republicano Paulista, que lançou a candidatura de Rui Barbosa. Então foi uma treta que rolou aqui nessa lógica da política do café com leite. De um lado você tinha o Partido Republicano Mineiro querendo lançar novamente um candidato de Minas Gerais, um militar, o Hermes da Fonseca, e do outro lado o Partido Republicano Paulista, que queria lançar a candidatura de um civil, no caso o Rui Barbosa. Essa fase era chamada de campanha civilista, né, porque os paulistas queriam um civil no poder e não a volta de um militar.
mas a influência do senador Pinheiro ela foi grande, inclusive uma influência sobre o então presidente Nilo Peçanha, que tinha um controle da máquina eleitoral, você sabe como ela funcionava, corrupta, e atendia só os interesses ali os interesses próprios. De posse então na máquina eleitoral, Nilo Peçanha então garantiria a vitória de Hermes da Fonseca com o apoio do senador Pinheiro Machado. Então Hermes da Fonseca viraria presidente da República, certo? Agora, claro que isso não seria, não foi um governo fácil, certo? Primeiramente, ele contou com muita oposição vindas dos estados, então ele criou a chamada política de salvação, que era nada mais do que implantar interventores, né, nos mais variados estados que eram oposição a ele. Então o estado que era oposição, olha a visão de democracia desses militares, cara. Se é oposição, eu tiro, certo? O que eles querem é obediência. Eles não, na cabeça, infelizmente, de parte dos militares brasileiros, não funciona a lógica democrática de lidar com a oposição. Se é oposição, eu tenho que eliminar. Você é meu inimigo, meu opositor é meu inimigo. Essa é a perspectiva democrática de parte dos militares brasileiros de alta patente, certo? Então ele colocou interventores, né? Isso gerou muitos problemas, inclusive aqui no Ceará. Se você lembrar da história do Ceará, você vai lembrar que quem governava aqui era uma oligarquia muito antiga, que eram os Accioli. Então Nogueira Accioli, que é o grande nome dessa oligarquia, ele estava aqui, e aí o Hermes da Fonseca retirou o Nogueira Accioli e colocou o Franco Rabelo, certo? E aí isso geraria a chamada sedição de Juazeiro, em que coronéis entrariam em embate, né? O padre Cícero, naquela situação, apoiando os Accioli, aí teve aquela sedição, né, de jagunços ali advindos daquela região ali do Crato Juazeiro contra, né, os apoiadores, né, dos que estavam seguindo as ordens de Hermes da Fonseca, que estavam do lado de Franco Rabelo. Então essa estrutura nasceu justamente nesse contexto. Olha como a nossa história local está diretamente atrelada a uma história nacional, certo? Também nesse período se deu o auge do cangaço, né, que eram aqueles movimentos que você com certeza já ouviu falar. Aqui no Ceará, meu irmão, não tem como você não conhecer o cangaço, não tem como você não ter, né, assistido qualquer coisa, ou visto qualquer coisa, ou não conheça personagens históricos como o Lampião, que vocês estão vendo aqui, certo? Inclusive a imagem do cangaço é uma imagem muito dúbia, né? Você vai encontrar fontes que mostram como o cangaço como um movimento de banditismo perigoso, homicida. Em outros casos você vai encontrar uma visão romanceada do cangaço, né, de que eles eram pessoas do povo. Você pode encontrar esses dois lados. Talvez o mais coerente seja uma junção dessas duas perspectivas, né? Se você, quando vai fazer um trabalho, tem dúvida se a palavra certa é cabeçalho ou cabeçário, certo? Não tenha mais essa dúvida não, certo? Você está vendo essa imagem aqui embaixo? Isso aqui é um cabeçário. Cabeçário é o que é uma haste de madeira que serve para colocar cabeças decapitadas, certo? Cabeças decapitadas ficou ruim, né? Para colocar cabeças arrancadas, né? Corpos que são decapitados e que é só a cabeça. Eles arrancaram quando o movimento de Lampião, eu ia dizer Napoleão, galera. Quando o movimento de Lampião foi preso, né, quando a Volante pegou o movimento de Lampião, eles arrancaram a cabeça de alguns cangaceiros e mandaram para ser estudados nas universidades. Eles queriam, naquela visão daquele criminalista italiano do século XIX, de Cesare Lombroso, era preciso investigar, né, o tamanho do crânio, investigar os cérebros para ver se havia algum traço, né, que identificasse um psicopata, né, pelo formato da cabeça ou por algum detalhe do cérebro. Então a cabeça deles foi estudada em universidades, e principalmente a do Lampião, obviamente, assim como também, né, antes a do Antônio Conselheiro também foi levado para ser estudado na universidade, certo? Enfim, esse movimento foi perdendo força, né, foi perdendo força e tudo mais. Esse outro movimento aqui é também muito simbólico, foi uma revolta em um navio Minas Gerais, para ser mais preciso. Os marinheiros, em proporção muito maior, eles eram pessoas negras, né? Aquela população negra, após a abolição da escravatura, no final do século XIX, não tinham para onde ir, cara. Então os caras ou iriam viver em favelas, ou iriam fazer trabalhos que ninguém queria fazer, como era o caso dos tigres, né, que eram pessoas que pegavam fezes ali nas casas. Naquela época não tinha descargazinha de cordinha nem botãozinho não, galera, era um baldezinho
e aí passavam os tigres, né, que eram homens negros que pegavam o baldezinho de cada casa, colocavam num tambor maior e iam levando aquele negócio para jogar no mar, para jogar, que era o grande esgoto daquela época, que era o mar. Ou o cara fazia esse trabalho, ou o cara ia entrar para a criminalidade, né, virar os chamados negros capoeiras, né, a capoeira que era proibida no Brasil e foi proibida durante muito tempo e até hoje ainda é vitimada aí por preconceitos. Ou então o cara ia para as Forças Armadas, galera. Entrar nas Forças Armadas nesse período era muito semelhante a ser mendigo. Não estou falando da oficialidade, não. Oficialidade, não sei se o nome é esse. Dos oficiais, não, porque os oficiais eles eram brancos. Os oficiais eram brancos. Mas os marinheiros, né, os baixos soldados, digamos assim, eles eram basicamente negros. Então, ainda que os castigos físicos tivessem sido proibidos com a abolição da escravatura lá no 1888, foi proibido os castigos físicos, mas dentro das Forças Armadas esses castigos ainda eram permitidos. Até que um dia um marinheiro ele foi castigado, era para ter recebido 25 chibatadas e o oficial resolveu dar 250 chibatadas no cara, 10 vezes mais, e acabou matando o cara, tamanho os ferimentos que foram provocados. Isso gerou a revolta dos militares, né, dos marinheiros que tomaram o navio, mataram esse oficial e apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, exigindo, fazendo algumas reivindicações que incluíam desde aumento de salário, a fim dos maus tratos, enfim. E aí, nessa época, o presidente era um militar, era o Hermes da Fonseca, e o Hermes da Fonseca então atendeu, né, ou pelo menos prometeu atender às reivindicações para acabar com o movimento. O líder do movimento era esse cara aqui, ó, o João Cândido. Olha que indivíduo fantástico a gente tem aqui. Olha que indivíduo fantástico. Esse daqui eu posso dizer para vocês, eu vivo criticando a presença a ideia de heróis que é criada no nosso país, mas nós temos heróis sim, cara. Olha esse cara aqui, ó, negro, pobre, corajoso pra caramba mesmo, liderou um movimento, um espaço de brancos, tombou o navio, apontou para a capital, botou o dedo na cara do presidente, exigiu e melhorou a vida dos militares de baixa patente, certo? Viveu miseravelmente, morreu como sapateiro, totalmente esquecido no Rio de Janeiro, certo? Olha aí, ó, nunca virou nome de escola, de praça, de rua, nada. Enfim. Mas o Hermes da Fonseca atendeu, né, foram proibidos os castigos físicos, mas os líderes do movimento foram presos, né, enviados para áreas, né, de afastamento social. Um dos lugares preferidos era a Ilha das Cobras, né, que é hoje a Ilha de Queimada Grande, que fica ali no litoral do Rio de Janeiro. Ilha das Cobras não é à toa, lá onde tem a maior quantidade de jararacas, ilhoas, se não me engano o nome é esse, do mundo, um local perigoso pra caramba. Então os degredados eram enviados para lá, certo? Então ele foi enviado para lá juntamente com outros militares que acabaram fazendo um motim nessa ilha e tudo mais, né? Então foi prometido melhoria da qualidade de vida, mas os líderes do movimento foram devidamente presos, certo? Foram devidamente presos e receberam punição. Outro problema que o Hermes da Fonseca teve que começar a enfrentar, mas que ele nem resolveria, quem resolveria seria o que viria depois dele, o Venceslau Braz, foi a Guerra do Contestado, muito parecido com aquela revolta de Canudos, né, com o Arraial de Canudos. Contestado porque era uma área que não estava muito claro se ela pertencia a Paraná ou Santa Catarina, ficava mais ou menos na divisa. E era uma área produtora de madeira e de outros recursos minerais, era uma área até razoavelmente rica. Então havia muitos trabalhadores, né, que ganhavam sua vida trabalhando justamente na extração desses recursos. Então houve a implantação, a construção, na verdade, né, houve um projeto federal da construção de uma ferrovia ligando São Paulo até o Rio Grande do Sul. E para tanto, para construir essa ferrovia, o pagamento é que boa parte das terras que estariam, né, ao lado dessa ferrovia seriam dadas para essa empresa internacional. E os moradores que estavam nela teriam que abandonar suas terras, né, teriam que sair, pessoas que ganhavam a vida naquela área teriam que sair, porque esta empresa, não me recordo agora se era inglesa ou estadunidense, porque acredito que era uma empresa inglesa,
essa empresa iria se apropriar daquelas terras agora que pertenceriam, né, legalmente para elas. Então isso gerou já uma insatisfação imensa entre a população pobre daquela área, e isso facilita muito o surgimento dos chamados movimentos messiânicos, né? Havia um grande líder religioso naquela área, que era o João Maria, e que depois apareceria um outro, né, que criaria um nome falso, não era o nome dele, que era o José Maria, esse que vocês estão vendo aqui, ó, de perna cruzada embaixo, e ele iniciaria um movimento, certo? Um movimento religioso muito semelhante, ele seria uma continuação de Antônio Conselheiro, mais ou menos, e ele, juntamente com muitas pessoas pobres, né, formariam um arraial imenso naquela área. Agora, é claro que o governo, né, depois do trauma de Canudos, ficaria muito mais atento, então muitas expedições, né, extremamente violentas foram enviadas para justamente acabar com o movimento. Ele duraria 4 anos, né, de 1912 até 1916, mas foi um movimento exterminado de forma semelhante ao que foi Canudos. Não de forma tão trágica, mas receberia, né, aquela dureza do Estado por ser justamente um movimento de contestação social. Aliás, os movimentos de contestação social foram muito reprimidos no Brasil, historicamente sempre foram muito reprimidos, certo? O Venceslau Braz, ele assumiu a presidência na época do começo da Primeira Guerra Mundial. Foi um momento bom para o Brasil, porque da mesma forma que os Estados Unidos ganharam muito, né, com a Primeira Guerra Mundial, vendendo mercadorias, o Brasil também teve o seu avanço econômico. Inclusive, a indústria nacional cresceria, porque como o Brasil estava importando menos, né, então iria acontecendo uma substituição de importações. O Brasil, então, agora ia começar a produzir nacionalmente muita coisa vindo de fora. Então, a burguesia no Brasil começaria a crescer. O número de fábricas começaria a surgir. Então, juntamente com o crescimento das fábricas, você também teria o crescimento do operariado. E esse operariado, muitos vindos da Europa, e tendo, né, que tiveram contato com aquelas ideologias que a gente conhece bem hoje no Brasil, que vai desde o anarquismo até o socialismo e comunismo. Aquelas ideologias, elas foram entrando, né, nesse movimento operário e futuramente gerariam uma série de reivindicações a nível nacional, certo? E, enfim, o Venceslau Braz, como todo presidente no Brasil, reprimiu esses movimentos, até porque estamos falando de um período em que os governantes eles atuavam em prol de uma elite agrária, sobretudo, mas futuramente uma elite burguesa passaria a contestar essa dominação, essa hegemonia agrária, certo? Isso aqui serve até de alento, galera, para você que já deve ter ouvido, gosto muito de comentar isso em sala de aula, aquela história que diz que o problema da democracia é que o pobre vota, porque o pobre não entende de política. Então, se a votação fosse livre, só quem entende de política pudesse votar, o Brasil seria um lugar melhor. Tá aqui, galera, tá aqui. Isso aqui é o Brasil que você está falando agora, certo? Aqui é um governo de elite, feito por elite, mandado por elites, certo? O resultado disso é que eles só governam para eles próprios. Não existe o Brasil do pobre, só existe o Brasil deles. O Brasil do pobre é o Brasil que tem que ser contido, reprimido, silenciado, certo? E eliminado, se for possível. Então, sempre que você tem um governo de elite, você tem um governo para elite, certo? A população realmente, quando ela entra no cenário político, ainda que faça ali um equívoco ou outro, mas você tem uma população pobre capaz de fazer reivindicações em benefício próprio. É por isso que você não pode achar que retirar a população pobre do cenário político você vai ter um país melhor. Garanto para vocês que os efeitos serão nefastos, tá bom? Nesse período também, principalmente por conta dos cadáveres, né, que não receberam enterros adequados na Europa, o apodrecimento daqueles cadáveres ali no continente europeu geraria uma série de doenças, né? A mais conhecida delas é a gripe espanhola. Ao que tudo indica, a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, ela não surgiu na Espanha, como o nome sugere não, viu? Ela ganhou o nome de gripe espanhola porque enquanto os outros países tentavam esconder a epidemia, a imprensa espanhola, que não estava diretamente envolvida na Primeira Guerra Mundial, foi a única imprensa que divulgou abertamente a doença, que divulgou abertamente a epidemia.
Então, as notícias da gripe só chegavam, em geral, pela imprensa espanhola. Então, ela passou a ser conhecida como gripe espanhola. Mas até hoje perdura, né, uma dúvida se essa doença teria surgido nos Estados Unidos, na Europa ou na China. Claro que ninguém quer admitir que surgiu lá, né? Sempre um apontando para o outro e dizendo que a culpa é do outro, certo? Dentre as reivindicações das greves operárias que aconteceriam no governo, inclusive greves imensas que parariam boa parte do Brasil, lembre-se que eu falei que o movimento operário cresceu nesse período justamente por conta do crescimento desse processo de industrialização do Brasil por conta da Primeira Guerra Mundial que estava acontecendo. Essas greves, né, que tiveram seu ápice em 1917, estamos falando aqui de um ano antes do final da Primeira Guerra Mundial, reivindicavam coisas como 8 horas de trabalho, proibição do trabalho infantil, aumento de salários e o direito dos trabalhadores de criarem sindicatos. Quando você vê um discurso hoje de reforma trabalhista para que o patrão e o funcionário possam negociar, né, diretamente, e, enfim, a atual burguesia brasileira tem a cara de pau de dizer que isso é um avanço. Galera, isso nada mais é do que voltar para o século XIX. Tudo isso, todos os direitos trabalhistas que você tem ou terá, meu companheiro, certo? Foram conquistas de trabalhadores, jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, FGTS, seguro-desemprego, licença maternidade, isso tudo não veio, certo, de uma benesse divina, ou então da boa vontade do patrão. Tudo isso veio de pessoas que brigaram e brigaram muito para conquistar esses direitos para os trabalhadores. E hoje você tem uma burguesia liberal no Brasil que tem toda a cara de pau de dizer que retirar os direitos trabalhistas vai baratear a produção e fazer o Brasil crescer, certo? Lembre-se que só existe malandro porque existe o, né? Enfim. Então essas greves elas foram muito importantes para conquistas de direitos trabalhistas que seriam efetivadas, né, de maneira mais intensa somente com Getúlio Vargas nos anos 30. O Epitácio Pessoa, primeiro ele, né, como o link aqui já diz, o tópico, né, ele cancelou o banimento da família imperial. A família imperial, lembre-se, ela foi exilada. Lembra do Dom Pedro II entrando no navio, sendo mandado, eles foram exilados. Com o fim do banimento, os descendentes da família real puderam voltar para o Brasil. A princesa Isabel, inclusive, que seria a próxima imperatriz, ela esteve aqui quando o corpo de Dom Pedro II foi transladado para ser, né, sepultado ali numa área que pertence hoje à Universidade Federal Fluminense, que inclusive, né, foi criada também na época do Epitácio Pessoa, a nossa primeira universidade, galera. Primeira universidade em 1920. Uma coisa real. Olha como nós estamos aí séculos atrasados em relação ao mundo, né? Já haviam faculdades no Brasil desde o século XIX, mas um conjunto de faculdades, né, para receber a nomenclatura de uma universidade só viria aí em 1920 no governo de Epitácio Pessoa. Desse período também veio a conhecidíssima Semana da Arte Moderna de 22, que você já ouviu falar, né, uma série de correntes literárias muito polêmicas, inclusive, surgiriam aí, inclusive um livro muito legal que saiu desse período. Ó. Esse livro eu conheci ele muito, Macunaíma. Como é que eu boto para ele aparecer aqui, né? Pronto, Macunaíma. Eu conhecia, mas confesso que eu nunca tinha lido. Estou lendo ele agora. Estou lendo agora e conhecendo, é muito legal. Né? Um herói sem caráter, digamos assim. Enfim, Anita Mafaldi, Oswald de Andrade, uma galera muito conhecida, certo? Músicos muito importantes como Heitor Villa-Lobos, uma galera muito importante surgiria, né? Ou ganharia visibilidade nessa Semana de Arte de 22, inclusive aquela elite mais tradicional criticou muitos movimentos, né? Enfim, deturpando, né? Afirmando que eles eram pseudo-artistas e tudo mais. Você já deve ter ouvido bem essa história em aulas aí de literatura, certo? Enfim, cara, o governo do Epitácio Pessoa foi um governo em que esse poder oligárquico ele começaria a sofrer muita contestação, desde movimentos sociais até a burguesia, que estava surgindo e também queria participar da festa. A burguesia não queria, evidentemente, melhorar as condições de vida da população, não, ela queria participar do jogo político, certo? Meio que a nossa Revolução Francesa, eles queriam fazer a nossa Revolução Francesa aqui no Brasil, certo? Enquanto isso, você tinha
os operários também, as ideias socialistas e anarquistas cresceram consideravelmente no país. Você teve uma eleição muito tumultuada nesse período, porque Arthur Bernardes, que seria o próximo presidente, disputaria com Nilo Peçanha. Só que Rio de Janeiro, principalmente, não querendo aceitar a vitória de Arthur Bernardes, criaria uma carta falsa. Era uma carta que teria sido escrita por Arthur Bernardes, em que ele ofendia o exército brasileiro, ofendia inclusive o Hermes da Fonseca, o ex-presidente da República. E o Arthur Bernardes, que havia vencido as eleições, negou: não escrevi carta nenhuma. Essa carta ela foi levada para ser investigada e descobriram, a perícia descobriu que se tratava de fato de uma carta falsa, havia sido divulgada pelo jornal Correio da Manhã, que era um jornal do Rio de Janeiro. Enfim, essa situação extremamente tensa geraria, seria um estopim aí para o surgimento do que a gente chama de movimento tenentista, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas enfim, o Hermes da Fonseca, que era presidente de um clube militar que ficava em Pernambuco, ele acabaria sendo preso. Ele se colocou muito contra esse movimento e acabaria sendo preso. Então, quando você prende um marechal, o cara no alto, na mais alta patente do exército naquele momento, então você acaba gerando um desconforto muito grande em relação aos outros militares, que começaram a organizar movimentos pelo Brasil todo que conseguiram ser abafados, mas um movimento acabou resistindo, que foi justamente no Rio de Janeiro, que vários militares, vários oficiais de baixa patente ficaram presos dentro do Forte de Copacabana. Aos poucos, alguns foram abandonando, mas 17 deles se mantiveram firmes, de realizar um protesto direto contra o Arthur Bernardes. Depois esses 17 saíram armados pelas ruas. Tá, que imagem, cara, parece coisa de filme mesmo. Eles andando pelas ruas de Copacabana, olha aqui aquele calçadão aqui bem conhecido, das novelas do Manuel Carlos na Globo aí. Certo? Então eles saíram nas ruas armados, eram 17, aí entrou um civil que foi fazer parte do movimento. O que esse cara foi fazer aqui? No final das contas, as forças oficiais conseguiram reprimir o movimento. Dos 18 morreram 16, só sobraram 2 vivos, certo? Outros movimentos eclodiriam 2 anos depois. E em 1924 você teve uma Revolução Paulista, que depois se juntaria com outra revolução que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Essa do Rio Grande do Sul era liderada por esse cara aqui, Luiz Carlos Prestes. A junção desses 2 movimentos gerariam um agrupamento de militares e civis que ficaria conhecido como Coluna Prestes. Essa Coluna Prestes ela contava com mais de 3.000 pessoas, por volta de 3.500 pessoas. Chegaram a tomar a cidade de São Paulo. Antes da formação oficial da coluna, a Revolução Paulista chegou a tomar a cidade de São Paulo, e depois que se agruparam como essa Coluna Prestes, eles saíram pelo interior do Brasil. A ideia deles, a proposta deles era de convencer a população a fazer um grande movimento armado, uma grande revolta para derrubar justamente o governo posto, que eles consideravam ser um governo ilegítimo, o governo de Arthur Bernardes. Mas a insatisfação dos militares era muito maior do que isso. Era insatisfação com os salários, que eles consideravam muito baixos, com a alimentação que eram dados nos quartéis. Eles eram contra o que eles consideravam como imoralidades políticas, essa coisa da compra de votos, desse voto de cabresto, dessa política das salvações. Agora, antes de tu enxergar esse movimento como um movimento bonito, saiba que eles defendiam, na verdade, uma ditadura militar. Eles acreditavam que a democracia não era possível, ela já era corrompida de tal modo que a única força capaz de salvar o Brasil seria uma ditadura militar. Então eles eram a favor dessa intervenção de um Estado centralizado e forte nas mãos de um militar de alta patente que pudesse instituir a ordem e a moralidade no país, certo? Então essa era a lógica colocada aqui, certo? Preciso ver isso com muita cautela, tá bom? Inclusive o Luiz Carlos Prestes, quando houve o fim do movimento, o movimento não aguentou muito tempo. No final das contas, os revoltosos já estavam numa situação extremamente paupérrima, digamos assim. Eles inclusive se refugiaram na Bolívia, e o Luiz Carlos Prestes se tornaria comunista depois disso, E depois ele conheceria a Olga, que viraria Olga Prestes, Que a gente vai falar ainda do Luiz Carlos Prestes quando estivermos aqui discutindo o governo Getúlio Vargas.
E aí nós chegamos no último presidente, antes do senhor Getúlio Vargas, que é o Washington Luiz. Ele fez um governo muito centrado no desenvolvimento econômico. O lema era governar e abrir estradas. Né? Nesse período, nesse momento do Brasil, transitar pelo território ainda era uma coisa muito complicada, sobretudo transitar para o interior. A capital só iria para o interior com Juscelino Kubitschek, ia demorar para isso acontecer ainda, certo? Então ele trouxe um governo até razoavelmente mais aberto, ele tirou o Brasil do estado de sítio, deu uma certa liberdade de imprensa, mas ao mesmo tempo os movimentos sociais eram tratados como caso de polícia. Certo? Não havia nessa época uma visão dos governantes de que era possível governar para o povo. A ideia era governar para uma elite, certo? Eu pulei uma coisa, galera, que é importante. Eu não sei por que eu pulei, mas eu acabei pulando, que é o chamado Convênio de Taubaté. Deixa eu achar aqui onde é que está, que é um negócio importante, certo? Pronto, foi 1906. Me permita voltar lá para o Rodrigues Alves, que isso aqui é importante, para você entender como é que a política funciona. Se defende muito o liberalismo no Brasil, isso é uma coisa que se defende muito, né? Ou seja, o Estado não intervir na economia. Mas, na verdade, o que acontece é que setores produtivos do Brasil não querem o liberalismo. O que eles são a favor é de uma apropriação do Estado para benefício próprio. O Convênio de Taubaté nada mais é do que um acordo com o governo, no qual, quando os produtores de café não conseguirem vender o café, o Estado brasileiro passa a ter a obrigação de comprar aquele café para que eles não tenham prejuízo. Ou seja, eu tenho uma mercearia na minha casa, se eu não vender, o prefeito tem que comprar para que eu não fique no prejuízo. Né? Parece piada isso, se chama Convênio de Taubaté. Era uma maneira de garantir que os produtores rurais não teriam prejuízo. E é claro que isso gerava muito prejuízo para o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tinha que bancar toda vez que o produtor de café não conseguisse vender, os barões de café não conseguissem vender, aí o Estado brasileiro tinha que assumir a conta. Agora imagine quando você chega ali na crise de 1929, cara. Certo? O principal cliente do Brasil, o comprador de café, eram os Estados Unidos. E os Estados Unidos extremamente atingidos pela crise de 29, afinal de contas a crise começou lá. Então quem é que vai comprar o café brasileiro? Né? Então os produtores rurais, ó, que massa, né? Estado não intervém na economia, né? Até eles terem prejuízo. Quando eles têm prejuízo, o Estado tem que comprar agora a mercadoria deles para eles não ficarem na mão. Parece coisa de banco, né? Hipocritamente, os bancos defendem o liberalismo, a liberdade de circulação, de mercadorias, a não interferência no Estado, mas na hora que a crise econômica vem, né, aí o governo tem que estar salvando o Bradesco, tem que estar salvando o Itaú, assim, mas na hora que vem uma crise como o coronavírus, aí o governo, para dar R$300 para a população, aí é abuso, estamos falando de abuso. Né, R$600 não, sustentar a população, isso não é função do governo. A função do governo é sustentar banqueiro, galera, sustentar banqueiro. A função de governo é sustentar empresário, não é sustentar o povo, não. Essa é a lógica do liberalismo, uma piada do século XIX, mas que muitas pessoas riem. É igual a Praça é Nossa, né, galera? Tem gente que ri da Praça é Nossa, aquelas piadas dos anos 70, mas, enfim, cara, né? Tem quem ria, tem quem caia. E aí o Washington Luiz ele geraria uma nova crise na chamada política do café com leite. E essa crise é porque ele era um cara de São Paulo, sendo um político de São Paulo, ele deveria então agora passar, né, a candidatura para um candidato mineiro. No entanto, ele lançaria a candidatura de um outro paulista, o Júlio Prestes. Isso geraria uma satisfação de Minas Gerais, que se juntaria com a Paraíba, que se juntaria com o Rio de Janeiro, que se juntaria com o Rio Grande do Sul, e eles lançariam a candidatura de um senhor chamado Getúlio Vargas, que perderia as eleições, mas que depois, através de um processo que alguns historiadores chamam de Revolução de 30 e outros não concordam com o uso do termo Revolução, você teve a chegada, né, a não posse de Júlio Prestes e a posse provisória de Getúlio Vargas. Um negócio provisório bem longo, né, que duraria 15 anos nesse primeiro governo, mas é um assunto para nós estudarmos na próxima aula, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, um abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu.